o Papa exclui os maçons da igreja, nós temos um problema no Brasil. Nós temos grandes senhores de engenhos, os brancos ricos do Brasil, não tinham mais igreja para congregar, porque eles eram maçons assumidos. O imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II, fanáticos pela maçonaria. Diante desse fato, esses homens poderosos em dinheiro, donos de engenho, precisavam agora de uma religião. Nós temos um landmark que fala claramente, uma regra maçônica, que o maçom precisa congregar em uma igreja, ele tem que ter uma religião. Se ele não tem religião, ele não pode ser maçom. Aí, esses indivíduos, então, eles aterrissam, eles pousam aonde? Nas igrejas protestantes, que eram oprimidas, que eram pequenas, que eram sem muita força, embora já com envolvimento maçom. Por exemplo, a igreja presbiteriana foi fundada por um mestre maçom. Então, com essa ligação, esses homens ricos e poderosos vieram para as igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, anglicanas. E alguém vai dizer, nossa, pastor, e por que não foi para a Assembleia de Deus, para o Brasil para Cristo, para a Quadrangular, para a Universal? Porque essas igrejas são do século XX. Nós estamos aqui no século XIX. Quais as igrejas que tinham nessa época? Essas que eu acabei de citar. Então vejam, senhores, que o envolvimento da maçonaria com a igreja é muito forte. Só que a Igreja Batista, que é a minha denominação, ela tem pastores que defendem de uns identes à maçonaria e outros que rechaçam por completo. A nossa ordem local aqui deixa claro e explícito, se algum pastor é maçom, ele é desligado e excluído do nosso rol de membros. Então as ordens de pastores batistas, elas já estão fechando as portas para a maçonaria. Onde a maçonaria é mais forte? Claro que ela está influenciando outras igrejas, como Assembleia de Deus, Quadrangular e todas as demais, Universal. Alguns até especulam que o estilo das igrejas universais é muito parecido com as da loja maçônica. No Brasil, nós temos uma igreja que teve um envolvimento muito forte com a maçonaria, que é a Igreja Presbiteriana. Tanto que em 1906, nós temos uma cisão no presbiterianismo, onde de um lado fica a Presbiteriana do Brasil e do outro a Igreja Presbiteriana Independente. Segundo um reverendo amigo meu, ele mostrou para mim o documento, a Igreja Presbiteriana Independente é a única, ou a primeira, que teve no seu estatuto a proibição de membresia de maçons. Então, a Igreja Presbiteriana Independente colocou lá, isso desde 1906, que qualquer pessoa que se membrasse à Igreja Presbiteriana Independente não poderia estar envolvida com a maçonaria. A Igreja Presbiteriana do Brasil aprovou com o Supremo Concílio uma decisão aonde os reverendos da igreja não poderiam mais ser reverendos e maçons. Os membros não foram tocados, mas com relação aos reverendos, isso foi resolvido em 2006. Desde então começou uma guerra. Há muitos pastores ainda que são da ordem maçônica e reverendos. Tá? Na minha denominação, a Igreja Batista, há pastores assumidamente maçons que defendem a maçonaria dentro da igreja, porque, como eu disse, em 1860, quando esses maçons ricos, católicos, foram para as igrejas protestantes, eles deram o que as igrejas precisavam realmente. As igrejas eram oprimidas, perseguidas e não tinham recursos. Eles investem dinheiro, protegem as igrejas e então o protestantismo cresce no Brasil. Eles tiveram esse mérito. Mas o preço disso, desse envolvimento com a maçonaria, está aí. Está aí nas igrejas. Está aí no envolvimento. Dificilmente você vai ter uma igreja de classe média, com em torno de 1000 membros aí, que não tenha lá algum envolvimento da maçonaria. Seja da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, a Universal, Renascer e etc. As igrejas têm envolvimento com esses maçons. E eles são como erva daninha, eles precisam estar em uma igreja. Porque o landmark, a ordem maçônica é isso. E nós sabemos muito bem, nós já fizemos aqui outros vídeos, que a maçonaria é puro esoterismo, tá certo? Então,
temos isso sim. Não quero dizer que todo pastor presbiteriano, batista, etc., concorda com a maçonaria. Muito pelo contrário. Os melhores livros contra a maçonaria vêm de pastores presbiterianos, de pastores metodistas, de pastores batistas. Infelizmente, nós temos esse problema.